E aqui nós estamos então fazendo aqui essa análise aqui do seu Google Ads. Agora a gente está analisando a campanha que rodou do dia 26 até, tá rodando até hoje, né? E aqui a gente está analisando algumas palavras-chave, né? A gente já passou pelo anúncio, agora a gente vai ver aqui as palavras-chave. Então aqui, ó, quando a gente não faz a pesquisa e segue a recomendação do Google, o Google, ele vai querer fazer aquilo que é bom para ele. Por isso que o Google Ads, né, ele não é intuitivo. Né? Porque quando a gente consegue seguir uma sugestão e é bom pra gente, ok, mas aqui não vale a pena, tá? Perde dinheiro. Então, nesse caso aqui, se você... eu vou até abrir aqui no seu computador, deixa eu te mostrar aqui o Google Trends. Você já chegou a usar essa ferramenta? Sim, essa aqui, inclusive, tá aberto. Tá até ele aberto. O Trends? Então, que tem a setinha. Não sei se dá pra ver. Eu não tô vendo, não. Ah, tá. É porque meu ícone tava aqui na frente. Tá. Quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó. Você colocou consulta. Peraí. Isso. Psicólogo online no WhatsApp. E consulta de psicologia online. Tá, então vamos lá. Ó, aqui eu vou pesquisar consulta. Consulta de psicologia online. E aqui é psicólogo online WhatsApp, né? Isso. Psicólogo online WhatsApp. Ok. Tá. Aqui eu tô indo pro Google Trends porque ele mostra pra gente as tendências. Se é uma palavra que tá em alta, se é uma palavra que tá em baixa, como é que tá sendo a performance dessa palavra. A princípio, ele tá mostrando tendência. Só que uma coisa que eu acho muito legal dessa ferramenta é que ela mostra pra gente outros termos que estão relacionados. E antes de ver, eu vou dar o meu palpite. Tá? A gente vai ver se eu tô certo ou não. Vou dar meu palpite aqui pela experiência. Normalmente, quando tem o WhatsApp na palavra, vai estar associado a coisas gratuitas. Normalmente. Vamos ver se eu vou tá certa aqui. Aqui, ao invés de colocar o último ano, vou colocar aqui os últimos 90 dias. Porque é uma coisa mais recente. Então, ó, interesse. Teve interesse, teve um pico de interesse aqui em média, tá? Por volta de 26 de maio. Eu acho que foi o dia que indicaram, que foi o dia que eu comecei o anúncio e eu já coloquei. Então, assim, teve realmente esse pico aqui, a palavra que é utilizada. Aqui em junho também, ó, teve um pico, tá? Isso aqui, 73, não é o número de pessoas. Isso aqui é como se fosse... uma avaliação da tendência, tá? Então, acima de 50, se a palavra for interessante, é uma palavra que a gente pode até considerar de colocar, tá? Mas mostra também que tem pesquisa. Aí eu venho aqui, ó, aí vai dar aqui alguns lugares onde tá tendo, aqui ele coloca em azul. Em azul é consulta de psicologia online. Tá vendo aqui, ó? É muito baixinho o que aparece. Aliás, nem tá aparecendo. Tava aparecendo como 0, 3. Não, só 0. Nem tá tendo. Então, essa palavra aqui foi a que teve mais cliques. E foi a palavra que mais gastou, pelo que eu vi ali. E é uma palavra que não tá sendo nem bem avaliada aqui como uma tendência, né? Onde eu vejo aqui tá 0, 0, 0, 0. E foi uma sugestão do Google, né? Então não é bom. Por isso que eu falo assim, vamos fazer pesquisa para ver se aquilo que ele tá sugerindo é bom ou não, antes de colocar dinheiro, né? Porque aqui a maior parte do orçamento que foi gasto, se eu não me engano, foi com esse termo. Foi não foi? R$60.
Então, assim, quando vai pro termo errado que eu digo assim, o que não tá performando bem pro nosso interesse, a gente tá gastando orçamento com uma coisa que não é boa pra gente. E aqui, ó, consulta de psicologia online. Vamos ver aqui o que mais que aparece. Ó. Bem como você falou. Tá vendo? Então, assim, sempre que a gente coloca o WhatsApp, vai estar relacionado ao gratuito. Aqui tá o grátis 24 horas. Psicólogo gratuito online, ó, mais de 100% de aumento. Então, assim, são termos, normalmente, na palavra-chave, são termos que normalmente ele atrai o público errado. E a nossa segmentação, a principal segmentação aqui do Google Ads, a principal, são as palavras-chave. Porque, pensa aqui comigo, o Google, ele não tem como saber quem está atrás do computador com 100% de precisão, né? Mas assim, ele tem as métricas, ele trabalha com as estatísticas e ele tem o perfil também do usuário. Só que às vezes ele não sabe a idade correta, certinho. Às vezes falta informação, às vezes é desconhecido se é homem, se é mulher, faixa de renda. Então tem algumas informações que ele não consegue mapear. E isso é muito comum no Google. Tem coisa que ele não consegue mapear. Então, a melhor segmentação do Google Ads são as palavras-chave e as palavras negativas. Quando a gente acerta isso, é quando vem a conversão. Então, ó, a partir do momento que tem uma palavra-chave que ela é ruim, já contaminou o anúncio. Já vai ter a chance de ser ruim. Certo? Tá, o que a gente vai fazer então? Você vai pausar essas palavras-chave. Eu não lembro se na mentoria anterior, eu te dei o exemplo da corrida de cavalo? Não lembro agora. Tá, se não der, vou dar de novo. Imagina uma corrida de cavalo, tá? Tem um cavalo que tá lá na frente, ó, tá no pique total lá na frente, e tem outro que tá lá devagarzinho lá atrás. Você tem que apostar. Você vai apostar em qual? O que tá na frente. O que tá na frente. Esse que tá na frente, ele tem muito mais probabilidade de chegar e ganhar, né? O outro lá atrás, só se for uma sorte muito grande, uma virada. Então, assim, a gente não vai contar nem com isso. Aqui no Google Ads é muito parecido. É como se fosse uma ideia mesmo assim, você apostando, e essa aposta é no sentido de você investindo numa palavra que ela tem grande potencial de conversão. Aqui, quando eu decido fazer um anúncio para divulgar o meu trabalho como psicóloga, eu tenho uma palavra-chave que eu fui limpando, otimizando, até chegar em uma palavra-chave que converte. Então aqui, por exemplo, eu já sei, se eu apostar nessa palavra, né, entre aspas, nesse cavalo, eu sei que eu vou ganhar a corrida. Eu sei que eu vou aparecer naquela aposta em primeiro lugar. Então, aqui no meu caso, por exemplo, eu coloco psicóloga Brasília. Então, quando eu quero paciente, eu quero agendar, vamos passar, eu tô querendo paciente novo essa semana. Eu vou lá, ativo a minha campanha, que tá pausada, com essa única palavra-chave, psicóloga Brasília. E por incrível que pareça, a maior parte das pessoas, elas são online. Elas não são presenciais. Eu tenho pouquíssimos atendimentos que são presenciais e de pessoas que estão aqui do meu lado. Interessante. As pessoas antigamente, isso aqui é outra coisa muito importante. Antigamente, as pessoas faziam a terapia online, quando começou a pandemia e tudo isso, por falta de opção. Era o que tinha.
Quando acabou a pandemia, as pessoas estavam com aquela sede, aquela vontade de sair, de fazer coisas, né? De voltar para uma dinâmica mais normal. Hoje em dia, as pessoas estão vendo em termos de conveniência entre o online e o presencial. Então, se para a pessoa ela tem privacidade, se ela não tem que se deslocar, ainda tem pessoas que estão trabalhando em sistema híbrido, por exemplo, em casa alguns dias e no trabalho outros dias. E aí ela consegue, às vezes, um horário numa agenda que ela tem ali, no dia que ela está em casa, ela vai preferir fazer online. Então, mesmo eu fazendo o meu anúncio como Brasília, as pessoas me procuram para o atendimento online. Elas me perguntam assim, você atende online também? E quando elas não me perguntam, aí eu pergunto, qual é a sua preferência? Você quer o atendimento online ou presencial? Aí tem pessoas que falam, já pode ser online, tem uns que falam, eu quero conhecer primeiro, depois pode ser online. Então tem muito isso aqui. Como o seu atendimento é só online, tem aquela ideia, às vezes, de que não, eu tenho que colocar online, porque eu quero segmentar esse povo. Só que esse público, quando a gente põe online, ele é contaminado. Então, as palavras negativas, aí que entra a segmentação, a parte importante das palavras negativas. E nós colocamos grátis na palavra negativa, lembra? Uhum. Então não era para ter aparecido aí essa pesquisa. Eu senti agora como se tivesse colocado uma palavra negativa nas palavras-chave. Mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos, você tá pegando aí a ideia. Então sempre online ele vai estar de alguma forma associado ao gratuito. E em segundo e terceiro lugar, as plataformas de atendimento online e as plataformas e os atendimentos online também, que são sociais, que são muito baratos. Então, o Google, ele tende a direcionar para esse público primeiro. E aí tem outro detalhe, por isso que eu falei assim, importante de falar hoje sobre conversão. Né? Porque assim, conversão não é só na hora que a gente conversa com a pessoa. A conversão, ela é durante todo o período, é um processo de conversão. Não é um momento de conversão. A gente, quando cria a campanha, é uma etapa de conversão. Quando nós escolhemos a palavra-chave, é um processo de conversão. Palavra negativa é também dentro de um processo de conversão. A gente vai conduzindo essa pessoa até o sim. Nosso objetivo é esse. Se essa pessoa, ela vem, de alguma forma, direcionada com uma intenção diferente, aí ela vai no site, ela vai clicar, vai chegar e vai ver, não é isso que eu quero. Aí ela clica, no clique tem o gasto, na hora que a gente paga, na hora que a pessoa clica, e ela clicou e saiu. Certo? Entendi. Tá, então quando a gente pensa agora em cliques, você teve 45 cliques e 3 contatos. Sendo que 2 não responderam, né? E 1 não era ainda o que a pessoa queria, né? Isso. Tá, então ajuste aqui agora nas palavras-chave, tá? Você vai pausar. E voltando com a ideia de aposta, eu apostaria somente em psicólogo Taguatinga e talvez, tá? Provavelmente eu faria esse teste, psicólogo, psicóloga em Águas Claras. É isso que eu ia te falar. Tava com muita vontade de colocar essa pesquisa também. Por isso que você viu, né? Eu no Google Trends que coloquei psicoterapia. Eu não vi o resultado, tá? Eu ia falar pra você continuar a pesquisa, que eu não acabei não vendo. Mas eu apostaria em Águas Claras. Não apareceu. Sabe quando não aparece? Não aparece assim, não. Se você quiser ver. É porque então não tem dados suficientes aqui, tá? Que mostra uma tendência.
às vezes não tem dado suficiente para falar assim, é uma tendência ou nem é uma tendência. Às vezes não tem, o Google às vezes não considera isso como trends, vem de tendência. Então, se ele não considera, que não vai aparecer. A gente vai ter que pesquisar de outras formas. Por exemplo, lá no planejador de palavras, né, para ver se tem pesquisas. Chegou lá, ver como é que tava lá? Eu vi. E lá aparece pesquisa? Sim. E a outra forma de pesquisar é aqui no buscador, aqui mesmo na pesquisa do Google, colocar psicólogo. Aqui, ó. Primeiro que aparece, e ainda escrevi errado, tá vendo? Ele já sugere Águas Claras como primeira opção. E olha que eu escrevi aqui errado, na hora de digitar. O que isso mostra? Que aqui sim tem pesquisa. A gente pensou em psicólogo com as variações, né? Com acento, sem acento. Psicólogo. A mesma coisa para psicóloga. Certo. E aqui vem outro detalhe, assim, que ele é fundamental para o sucesso de uma campanha. Que é entender a intenção dessa pessoa que está pesquisando. Normalmente, a pessoa que está procurando por local é um público muito mais quente, muito mais no momento de compra, de agendamento. Porque ele já sabe exatamente o que ele está buscando, o que ele precisa. Quando a pessoa digita, por exemplo, só psicóloga, essa pessoa ela não tem ainda noção do que ela está pesquisando, porque é um termo muito genérico. Sim. Quando ela coloca psicólogo online, aí ela vai fazer normalmente uma primeira pesquisa. Depois desse termo, às vezes ele faz o usuário faz uma outra pesquisa para dar uma refinada. Mas o público que está buscando por psicólogo ou psicóloga na região é um público que está pronto. E que provavelmente vai fazer contato com mais uns 2, 3, até 4, 5 psicólogos e vai esperar a resposta. E aí quem responde primeiro, converte. Quem é mais educado, converte. Quem é mais atencioso, converte. Então aqui eu colocaria masculino, feminino, com acento, sem acento, Taguatinga e Águas Claras, só. Todo o resto eu pauso. Tá? Perfeito. Vamos ver aqui então de novo aqui sua campanha. Então essa parte aqui da palavra-chave. Tá. Então aqui eu já sei que você colocou lá nos anúncios o seu nome, psicólogo online. Aqui eu tiraria o psicólogo online e colocaria a psicóloga Águas Claras e Taguatinga, para comunicar com aquilo que a gente está fazendo dentro, porque tem que ter essa coerência. Aline, mas o pessoal vai querer atendimento presencial. Talvez alguns queiram, mas talvez não, tá? Muita gente não quer atendimento presencial. Mas você vai ter um público muito mais quente e consciente do que precisa. Entendo. Aumenta a chance de conversão. Muito, né? Muito. Porque às vezes a pessoa prefere alguém que respondeu, alguém que conhece a região, alguém que tá assim, atendendo, do que uma pessoa que às vezes é só online, mas que não responde, que não, assim, a pessoa não quer. Então é muito mais fácil converter essa pessoa porque ela já está buscando pelo atendimento e ela está querendo achar uma pessoa que a convença de agendar. Tá? Então aqui, palavras-chave, depois você vai pausar, certo? Aí nós vamos voltar aqui nas suas campanhas. Aqui no anúncio. E aí você vai colocar
no seu anúncio, outro dia eu vi um jeito que a aluna colocou que se destacou do resto. Achei bem legal, vou te dar essa dica também. De uma aluna que já encheu a agenda. E eu acho que ela é da sua turma. Você é da turma 20? 21. 21. Eu acho que ela é da turma 21, a Mariana. Não lembro agora, é uma mais novinha? É. Sei. Tem uma que já encheu mesmo, de encher a agenda usando essa estratégia do local. Que legal. É que eu tô no lugar errado. Uai. Vai pro site quando aperta. Ó, aqui estão os termos, né? Quando você for colocar um termo aqui, por exemplo, o que ela fez? Ao invés de colocar psicóloga recomendada, isso aqui é a descrição, provavelmente, tá? Ao invés dela colocar psicóloga recomendada, ela colocou recomendada entre parênteses. Aí se destaca, chama a atenção. Porque tem lá vários... A gente entende que o quê? O que tá entre parênteses é o quê? O mais importante. Desde a escola a gente aprende primeiro que tá em parênteses. Verdade. Né? Então, automático, né? Automático, é um gatilho. Uhum. Então, essas informações que elas são, assim, importantes, que valoriza, são interessantes, às vezes, avaliar se vai combinar, se vai encaixar ali direitinho, mas talvez colocar entre parênteses. Que a pessoa entende isso. E aqui, você vai melhorar essa descrição. E para melhorar essa descrição, eu vou te recomendar assistir o último encontro Mão na Massa que eu fiz com todos os alunos, tá? Os mais antigos. Que eu dei, assim, eu dei uma aula mais aprofundada sobre... Eu fiz, inclusive eu participei e fiz os exercícios que você passou. Ótimo. 24, foi dia 24/6. Aí eu fiz a minha descrição e alguns títulos, como você falou pra fazer na hora, assim, eu fiz, tá aqui. O que você colocou na descrição? Na descrição, ofereça acompanhamento individual para quem busca apoio frente a desafios. Aí coloquei ponto, depois coloquei luto, depressão, ansiedade, vícios, desenvolvimento de carreira, autoestima, autonomia. Tá, aí você tem que pensar nas demandas. O que é mais atrativo? Ou o que é mais comum? O que é mais recorrente? Luto ou outro termo aí desses que você colocou? Você tem que colocar numa ordem do que é mais procurado para o menos procurado. Uhum. Tá? E aí com a pesquisa que eu vou saber, né? Na verdade, nem sei se é pesquisa necessariamente. Não é pesquisa no planejador. Talvez você pode até colocar no chat GPT, por exemplo, psicólogos, demandas mais procuradas. Pelas demandas psicológicas mais procuradas. Então, assim, aí a gente já vai para outro tipo de pesquisa. Sim. Não deixa de ser uma pesquisa, mas é uma pesquisa agora para a gente ter mais elementos para chegar nesse público. Então, assim, o que eu acho de demanda que vai, assim, que com certeza tem demanda? Ansiedade, depressão. E ainda vou cantar uma pedra aqui que é tendência, que ninguém tá falando ainda. Nós tivemos um crescimento muito grande de demanda de autismo, certo? De TDAH, certo? E vamos ter outra demanda aqui agora, que vai crescer na mesma proporção que esses dois. Você chuta qual? Se for na mesma ideia, eu pensei em altas habilidades, mas... Toque.
toque. É de espantar, né? Nossa, sim. Tem muito mais pessoas com toque do que a gente pensa. E vai ser a próxima onda. Não sei quando ela chega, mas vai ser a próxima. Anota isso, depois você vai falar se tô certa ou não. Tá. Na verdade, com a minha experiência na clínica convênio, já chegavam muitas pessoas com esse diagnóstico mesmo. TAG e TOC. TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e TOC. Você vai ver, vai vir uma galera que tem TOC e não sabe. E não é aquele TOC também, da mesma forma que foram as outras demandas, estereotipado. É um grupo de pessoas que são funcionais e que aí não apresenta ter aquele toque clássico. Como aquela mania de limpeza extrema. Aquela pessoa que igual o filme, né? Que a pessoa vai lá e fica rodando a chave várias vezes. Tem todo um ritual de limpeza e lava as mãos. Tem um toque que tá chegando aí, que é uma galera que tem e não sabe que tem. Vai ser a próxima onda. Nesse caso, usar o termo toque, será que converte? Não, mas tem um termo de toque que converte. Compulsão. Aham. Eu tenho percebido isso. Compulsão. As pessoas estão chegando no consultório já falando esse termo, né? Exatamente. De onde eles tiraram? Eu estudei tanto pra usar esse termo. Pra você ver que as pessoas, elas estão buscando informação. Então, elas estão entendendo que existe uma compulsão. Quando essa galera começar a associar a compulsão com toque, você vai ver o tanto de caso que vai aparecer de toque. Essa dica é exclusiva pra você, tá? Não dei pra ninguém, não. E legal, porque eu comecei a minha atuação clínica muito voltada pra compulsão. Na verdade, eu tenho muita experiência nisso. Então, é um dos termos, se a gente parar pra pensar, é mais comum será luto ou compulsão? Ninguém tá falando em compulsão, e é muito comum. Quer ver um exemplo de compulsão que é tendência? Tem uma galera que faz, e nem sabe às vezes que é compulsão, mas tem o prejuízo de uma compulsão, compras online. Se você coloca, por exemplo, uma campanha direcionada, por exemplo, toda ela para compulsão em compras online, é um teste que você pode fazer mais na frente, porque tem uma galera que tem esse problema. Legal. E gastando muito dinheiro. Uma que eu pensei muito, e é onde eu comecei, foi a compulsão alimentar. Essa eu acho que as pessoas não param de buscar. Por causa da questão do peso, né, da estética. Então elas ficam muito preocupadas com essa questão de comer muito e engordar. O problema da compulsão alimentar é muito parecido com o vício, por exemplo, em álcool e cigarro. Que a pessoa, em algum grau, ela pensa que ela tem controle. Ela pensa que é só força de vontade. Então, às vezes, a pessoa tá querendo buscar ajuda, mas ela fica num diálogo, assim, num conflito interno. Sim. Eu tenho que dar conta sozinha. Eu tenho que... Sabe? É um movimento, assim, é uma luta a pessoa chegar a buscar ajuda. Então, Marlene, são essas alterações, tá? Que você vai fazer. E já marca a próxima mentoria. E me dá o feedback dessa. Perfeito. Eu já, pra encerrar então, que eu também tenho que atender agora, eu vou pausar, né, algumas palavras-chave. E eu queria saber, tem como alterar, então, colocar de águas claras, ou faço uma nova campanha? O que você acha? Tá, uma excelente pergunta, tá? Que eu pensei que faz mais sentido fazer uma nova campanha, seguindo o que você mesmo disse, de como funciona a estratégia de cada campanha, né? E aí eu pensei, nossa, parece que tá toda poluída já de novo essa E tá, aqui, eu tô vendo aqui os termos de pesquisa, sim, faz uma nova. Pra você não pagar
Pra limpar uma campanha, já começa com ela limpa. Uhum. Tá? Pode criar uma nova. Ok. Eu tô sentindo que essa vai ser a última campanha que eu vou criar. Tá? A gente vai focar no que é mais quente, no que é mais específico. Tá bom. Eu tô sentindo mais confiança porque parece que confirmou as coisas que eu tava planejando. Não, e você tá tendo uma visão de análise muito boa. Você tá analisando já. Então, assim... Eu quase todo dia pra analisar. Mas, assim, você tá com a mentalidade, tá? Assim, se eu fosse dar uma nota pra sua capacidade de avaliação, seria uma nota muito alta. Entendi, legal. Porque você tem um jeito. Tem pessoas que não entendem como é que analisa. E eu nem precisei falar, você já falou as palavras-chave, você já pegou, assim, muito rápido. Uhum. Então, legal. assim, muito bom, parabéns. Obrigada, Aline. Vamos seguir. Então tá, beijo pra você. Até a nossa próxima. Tchau. Encerrando aqui, né, esse momento. E vamos começar outra mentoria. Será que vai vir aqui pro Insta? Vamos descobrir já já.